Hoje nós vamos falar sobre a anatomia de um bug. E aí galera, beleza? Continuando aqui com a nossa série de testes de software, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre bugs. Existe um glossário da I3E, então a I3E, para quem não conhece, é uma organização americana de engenharia elétrica. Existem várias publicações da I3E de software também, que falam sobre engenharia de software. Por exemplo, a I3E Software é uma ótima revista de engenharia de software. E depois tem publicações acadêmicas também, como a I3E Transactions on Software Engineering. E as melhores conferências de engenharia de software são ou da I3E, ou da ACM, ou da I3E e ACM. Bom, então a I3E tem esse glossário que chama IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology, que define os termos que são usados na área de engenharia de software. Obviamente, né, pessoal, que no dia a dia, talvez você não use os termos da maneira mais apropriada e também isso não tem tanto problema, né? Não precisa ser tão formal, né, ao usar esses termos. Por outro lado, é importante a gente ter um vocabulário básico, né, que é comum entre os desenvolvedores, por exemplo, numa empresa. Então eu acho importante a gente estudar alguns termos aqui, principalmente com relação à área de teste de software, tá? Que a gente em geral usa na literatura de teste. Então esses termos em geral são usados de forma intercambiável. Então às vezes você vê uma pessoa falando erro, falando bug, falando falha. E eu acho que é importante a gente ter pelo menos os conceitos relacionados com esses termos bem sedimentados na nossa cabeça. Mesmo que a gente use esses termos intercambiavelmente. Então os termos são engano, defeito, erro e falha. Então é muito provavelmente que você já viu esses termos usados de forma intercambiável, tá? No próprio glossário ele define erro com essas 4 coisas, tá? Então quer dizer que esse termo erro pode ser usado para representar essas 4 coisas. E quais são essas 4 coisas que eu acho que vale a pena a gente pelo menos ter a diferença entre essas coisas na nossa cabeça? Primeiro é engano, tá? Então o que é o engano? O engano é o que acontece na cabeça do desenvolvedor. Então é um pensamento incorreto que gera depois, né, o que a gente chama de defeito. Então é uma cadeia de causas e efeitos, né? Primeiro o engano gera o defeito. Então o defeito é o problema mesmo numa linha de código lá que está inconsistente, tá, com a especificação do software. Então uma linha de código onde era para estar um operador mais e está um operador menos, tá? Então o desenvolvedor se enganou e colocou menos em vez de mais. Isso é o que a gente chama na terminologia mais formal de defeito ou bug, tá? Então bug e defeito são termos que são usados de forma intercambiável. Depois do defeito há o erro, tá? Então o erro também é um efeito causado pelo defeito. Então você executa um defeito, né, uma parte do software que está defeituosa, esse defeito vai gerar um erro, que é um estado inconsistente do seu software. Pode ser, por exemplo, uma variável que era para estar com um determinado valor e está com outro valor. Isso é chamado de erro. A diferença do valor que deveria estar lá e o valor que está atualmente naquela variável. Então isso é o erro. O último termo é falha, tá? Que é gerada então por um erro. Tá? Então a falha é um evento notável em que o sistema está violando a sua especificação, que é quando você realmente consegue perceber que tem um defeito no seu software, tá? Porque ele gerou um erro e depois gerou uma falha. Então você consegue ver no software que existe um problema lá. Tá? Então isso pode ser, por exemplo, sei lá, uma tela azul do Windows, pode ser o seu caso de teste falhando, né? Por isso que a gente chama de falha quando o caso de teste falha, que ele fica vermelho, quer dizer que a gente percebeu que existe um defeito que está gerando um erro, que está gerando uma falha. Então eu queria mostrar o uso desses termos num bug que ficou famoso, é um bug da Apple, tá? Em 2014, a Apple anunciou que havia um bug num código de SSL que gerava uma vulnerabilidade que poderia ser explorada, né, por um hacker. Então eu vou mostrar o bug aqui e usar os termos que eu defini, né, engano, defeito, erro e falha, para mostrar como que a gente aplicaria esses termos num bug real. Então esse daqui é o código em C, tá, lá da Apple, que deu um bug, né, perigoso, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no código. Primeira coisa, né, que é para puxar a orelha da Apple, né, é que os caras estão usando GoTo aqui, quando lá em 1968, como eu já falei para vocês aqui num vídeo, vou colocar o link para vocês, o Dijkstra já falava para não usar GoTo, certo? Que é uma coisa perigosa para ser usada, né? Gera código espaguete, tá? Então aqui tem os GoTos. Qual que é a ideia desse código, né? Ele vai fazer algumas checagens
que são essas três chamadas aqui, update, update e final, tá? E se for gerado algum erro, essa variável ERR ou ER vai ficar com o valor 1, certo? E então, se ela ficar com o valor 1, quando ele chamar o goToFail, ele vai chegar aqui e vai retornar o valor 1 com erro, certo? Que tem algum problema, tá? No SSL. O defeito está aqui, tá? Nesse segundo goToFail aqui, embaixo desse outro. Então é um comando que está duplicado, que não deveria estar aqui, tá? Então, vamos usar aquela terminologia lá que eu falei para vocês. O desenvolvedor teve um engano, certo? Que o fez, por exemplo, dar um Ctrl+V a mais aqui, tá? Desse comando, que gerou um defeito, certo? Esse goToFail não era para estar aqui. Então, ele gerou um defeito no código, tá? Quando esse código é executado, o que acontece? Independente do valor aqui, desse if, ele vai executar o goToFail, tá? Então, mesmo se o erro for 1 ou 0, ele vai executar esse goToFail, tá? E vai para cá, para baixo. Então, quando ele fizer isso, quando ele for aqui para baixo e era para ele fazer a última checagem, isso é um erro, tá? Então, a diferença entre o que era para ele fazer e o que ele está fazendo, tá? Então, isso é um erro. E a falha seria quando, por exemplo, a gente gerar um caso de teste, onde era para dar esse defeito aqui, esse problema, e ele vai retornar 0, porque ele não está fazendo essa última checagem, tá? A gente pode ver que facilmente, né, com o uso de chaves aqui, a gente resolveu o problema, certo? Porque o problema é que esse cara aqui está indentado mais à direita e, na verdade, ele está fora do if, certo? O correto seria isso daqui, né? A gente consegue perceber que esse goTo vai ser chamado de qualquer forma. Com o analisador estático, a gente conseguiria perceber também que esse código nunca vai ser executado, certo? Porque ele sempre vai pular aqui para o label fail, e isso, né? Então, a gente consegue ver a terminologia que eu coloquei aqui para vocês num exemplo prático, né? Um bug real que aconteceu lá na Apple. Então era isso, galera. Uma outra forma de encontrar esse defeito que eu não falei lá é usando o teste de cobertura, né? Ou o teste caixa branca, que a gente vai falar nessa série de testes de software mais para frente. Com o teste de cobertura, a gente consegue perceber que não tem caso de teste que está rodando aquela parte final lá, que está sendo sempre pulada, né, pelo goToFail extra que está lá no código. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado clara essa terminologia de teste, né, e aplicada aqui num bug real da Apple, e falando um pouquinho também de como que esse bug poderia ser evitado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.